Eu apresentei no início do programa, a gente fez a nossa escalada e eu disse para vocês que a gente ia conversar sobre um assunto muito sério, ligado à saúde feminina. Tem aumentado o número de mulheres com infartos. Porém, esse número fica ainda mais perigoso e se agrava ainda mais, porque no caso das mulheres, esses infartos podem ser fatais, mais ainda do que comparado aos homens. E a gente vai entender por que isso está acontecendo. Meninas, alerta, se vocês tiverem dúvidas, já vai mandando pro meu Twitter, @Carol_Minhoto. Claro que quem conta tudo isso pra gente é o cardiologista, Dr. Hélio Castelo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Tudo bem? Adoro quando você vem. Olha, Dr. Hélio é assim, como é que eu vou dizer, um papa cardiologista, e é muito legal a gente poder ouvir as orientações, os conselhos, porque já que o número de mulheres aumentou, esse número de mulheres com problemas ligados ao coração, eu acho que a gente tem que ter aí mais do que um alerta e um momento de atenção, porque por que isso está acontecendo? O que está acontecendo com as mulheres para esse número ter aumentado tanto? E no caso das mulheres, ainda o infarto ser fatal, mais do que dos homens. É mais grave, então, quando as mulheres têm um infarto? Então, isso é bem interessante, Carol. Quando a gente pensa nas nossas avós, né, elas tinham, parece que elas tinham menos infarto do que o risco que as mulheres atuais correm. Certo. Né? Aí você fala, pô, por quê? São mulheres iguais, mais ou menos iguais. Na verdade, se a gente for ver lá atrás, a mulher ela estava menos predisposta aos fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco que podem aumentar a chance da pessoa, por isso que é chamado fator de risco, aumentar a chance da pessoa desenvolver um infarto? Tem dois fatores de risco que a gente não pode mexer. Idade, cada dia nós estamos mais velhos, e a outra é a genética. A genética também está relacionada. Muito pesado. Quando você tem alguém na tua família que já teve infarto, já teve um problema, principalmente jovem, abaixo de 60 anos, tem que acender uma luzinha de alerta e você tem que fazer check-up mais precoce. Seja mulher ou seja homem. Esses dois fatores são imutáveis. Nós não temos como agir sobre eles, pelo menos não até agora. E tem os outros fatores que não, que a gente pode agir. Então seria cigarro, o estresse, a alimentação, a obesidade, atividade física, diabetes, pressão alta, mais ou menos isso, tá? Esses fatores, as mulheres estavam menos suscetíveis no passado. Você tinha muito menos mulher fumando, né, ou pelo menos visivelmente fumando, muito menos mulher sob estresse duplo. A mulher é interessante porque a mulher passou a ter a obrigação financeira na casa, mas não abandonou a obrigação do lar. De ser esposa, de cuidar da casa. Exatamente. De ser e ela mãe. não divide isso por igual com o homem, por mais que o homem ajude. Quer dizer, a mulher ela tem aquele negócio de cuidar, ela pensa mais nos outros do que nela. Então tem isso. Além disso, a mulher tem uma estrutura interessante. O homem, ele demora para procurar o médico, né? Geralmente ele vai porque a mulher manda. Ou quando ele já está sentindo alguma coisa, né? Só que assim, o homem, ele ainda se preocupa, ele é um pouco mais egoísta que a mulher. Ele se preocupa mais com ele do que com o resto. Isso é um instinto errado ou certo, aí é uma coisa filosófica, a gente vai passar o resto do dia falando, mas é uma coisa meio desde os primatas lá, né? O homem ele tem que estar bem para ir caçar, etc. Então ele tem isso. A mulher já não, a mulher se preocupa primeiro com toda a cria e com todo mundo que está em volta dela, marido, a mãe, papagaio, etc., para depois se preocupar com ela. Então é muito comum, por exemplo, a gente vê no consultório, as mulheres começam a ter uma dor no peito, por exemplo, à noite, espera todo mundo acordar de manhã para levar para o hospital. Vou incomodar, eles estavam dormindo, coitadinho, meu filho estava tão tranquilo dormindo. Pô, mas tá dormindo, aí você pode não chegar até de manhã. É verdade, porque a dor no peito já é um sinal, que tem alguma coisa errada. Tem que sair correndo. A segunda coisa, a mulher, ela tem, também a constituição, isso, os sintomas dela são mais, entre aspas, mais bobinho no início. Engana mais. Então, estruturalmente, o homem ele tem sintomas muito mais característicos, geralmente. Medicina não existe nem 100%, nem zero. Né? A mulher já não, o sintoma às vezes é mais bobo. Então, engana a própria mulher, engana os familiares, engana até a gente às vezes. Porque eu tive, há algum tempo atrás, eu atendi num sábado,
uma moça de 29 anos com infarto. 29 anos, muito jovem. Muito jovem. Né? Ela tinha 2 fatores de risco adicionais, além dela ser obesa, ela tinha uma pressão um pouco alta, tinha gente na família, ela tomava anticoncepcional e fumava. Quer dizer, são 2 coisas complicadas juntas. Certo. Por quê, doutor? Por quê? Porque o anticoncepcional aumenta a chance de formar coágulo do sangue e coagular dentro dos vasos. E o cigarro também. Então você juntou 2 coisas graves. Isso não quer dizer, a gente está falando que as mulheres não têm que tomar anticoncepcional. O que a gente tem que falar é o seguinte: anticoncepcional é remédio, é uma droga. Eu até falo, se droga é chamada de droga é porque não é tão bom. Né? E então, aliado ainda ao cigarro. Ela tem que ser usada sob prescrição médica. Então, muitas mulheres usam anticoncepcional indiscriminadamente sem nunca ter ido a um ginecologista. É verdade. É impressionante isso. É um Usa perigo. da amiga, da prima, da tia. É um perigo, de fato. Então, você usar isso associado ao cigarro fica complicado. E essa moça, ela chegou ao pronto-socorro com dor no peito e ela levaram algumas horas para chamar a gente, para identificar que poderia ser um infarto. Por quê? Porque a dor dela não era no peito, era uma dor na barriga, meio no alto da barriga, aqui como se fosse estômago. E como ela estava numa festinha de criança, que come sanduichinho, aquelas besteira, podia ser alguma coisa no estômago. Pode ser isso, pode ser aquilo, e engana e tal, e dá um remédio. No final ela começou a piorar, e fizeram um eletrocardiograma que detectou, chamaram, e a gente conseguiu desobstruir a artéria dela. Graças a Deus ela está viva, está bem, mas para você ver como engana. Enganava ela, enganou o médico, enganou todo mundo. Olha, e ela só, poderia ter morrido por causa disso. Então, quando a gente está falando do infarto em mulheres, não é só mulheres de meia idade ou mulheres com idades maduras. Mulheres jovens também hoje estão tendo infarto. Sem dúvida. Elas Normalmente, então, quando elas apresentam esse quadro que você explicou, a pílula associada ao cigarro e já algum quadro de obesidade, de sedentarismo, é mais ou menos isso? Geralmente sim. Mulher pode ter infarto em qualquer momento da vida dela, como homem também. Mais comum após os 40 anos, 45. Por quê? Quando cai a taxa hormonal da mulher, o risco dela aumenta, ela fica mais próxima do homem. Né? Agora, não está impossível ter uma jovem com problema cardíaco. Agora, por que no caso das mulheres é fatal? É mais perigoso do que nos homens? Não que seja fatal. Fatal pode ser no homem ou na mulher. Certo. Tá? Na mulher é de maior risco. Quando você pega uma pessoa chegando com infarto, a gente trabalha com cateterismo cardíaco, a gente faz desobstrução, infarto agudo, principalmente. Que inclusive é o que a gente tem de um vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A gente tem um procedimento para mostrar daqui a pouquinho. Então, quando você quando você recebe um doente, às vezes liga um outro hospital e fala assim, olha, está chegando um paciente com infarto, a gente pergunta, é homem ou mulher? Né? É mulher. Então a gente já se prepara um pouco mais. Por quê? Porque mulher tem uma chance maior de complicações. Primeiro, os vasos da mulher são um pouco mais finos. Então, uma vez obstruídos, são um pouco mais difíceis de desobstruir. Tá? A mulher, como eu te disse, o quadro clínico dela é um pouco mais frustro, é um pouco mais devagar, né? Ou um pouco mais enganador. Então, a gente sabe que no infarto, quanto mais rápido você atender, maior chance de sucesso, menor a taxa de mortalidade. Entendi. A mulher, às vezes, chega mais tarde. Ela chega mais tarde ao hospital, o diagnóstico demora um pouco mais e ela chega mais tarde ao local que tem que fazer alguma coisa, a desobstrução. Esses são alguns fatores. Outros, a própria constituição física da mulher é um pouco mais frágil que do homem. Então, você tem que pensar isso. A mulher, quando está com um quadro muito grave, ela tem maior risco que o homem em relação ao coração. Então é mais ou menos isso, até onde a gente sabe. Mais coisas novas vão surgir aí. E eu acho que serve mais do que um alerta mesmo, como a gente disse no início, para consultar sempre um médico, fazer o check-up anual, né? Exatamente. Pelo menos uma vez no ano. Isso é imprescindível. Para que a gente tenha aí, que fique até mais tranquilo, né? Com a consciência tranquila e sempre ligado nesses sintomas que podem aparecer, né, doutor? Mas a gente tem um vídeo muito legal de um procedimento, né, que é feito, inclusive foi feito com a atriz
Cláudia Gimenez. Vamos mostrar, então, a gente tem aí, diretora, para mostrar, que eu achei super interessante. Na verdade, eu não sabia. Queria que você explicasse pra gente, então, nesse caso. Bom, isso daí, na verdade, é um vídeo esquemático, né? Tá. Então, você tem aí como é feita uma angioplastia, como é desobstruída uma artéria que está entupida. Então, entra por uma região na virilha. Tá. E o que está acompanhando aí é um cateterzinho, você entra dentro do vaso, aí está entrando dentro da coronária. Tá. Essa coisa amarela que está em volta é uma placa de gordura, e lá dentro da placa de gordura é insuflado um balão e deixado uma malha. Tá vendo essa malhinha? Parece uma malha. Tô vendo. Que é o stent, é o que a gente chama de stent. Esse é o stent. Esse é o stent, é uma malhinha de metal. Hoje tem vários tipos de metais diferentes que é feito. É muito pequeno, então ele varia aí de 2 e poucos milímetros até 4 milímetros de diâmetro, quando ele está aberto. E isso daí substitui em grande parte a cirurgia cardíaca tradicional do peito aberto. Então hoje se faz no Brasil cerca de 100 mil angioplastias com stent por ano. Né? Eu sou diretor da Sociedade Brasileira que regula isso, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. Inclusive, se puder abrir um parêntese, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Hemodinâmica, as duas juntas, estão iniciando uma campanha, se vocês quiserem acompanhar pelo site, é www.coraçãoalerta.com.br. É uma campanha de conscientização e informação sobre os riscos e o que fazer na hora do infarto. Olha que bacana. Então, doutor, pode falar o site de novo? É www.coraçãoalerta.com.br. Tudo junto, Coração Alerta. E a Coracal Alerta, né? Sem o cedilha, né? Cedilha nem o tio. Tá. E lá tem informações, etc., que você pode ter. E é uma sociedade, as duas sociedades médicas, junto com a sociedade civil, unindo esforços para orientar, assim como foi feito com o câncer de mama, para as pessoas saberem o que fazer no momento que inicia o quadro. Porque hoje o infarto nas mulheres mata mais do que o câncer. Mais ou menos O infarto mata mais em qualquer cidadão, homem, mulher, em todo mundo. É a doença que mais mata no mundo desenvolvido, vamos dizer assim. Hoje nós temos 80 mil pessoas morrendo de infarto no Brasil por ano. Gente. E você tem 17, 18 milhões morrendo por ano no mundo. Uau! É muita coisa. É uma cidade de São Paulo morrendo por ano. Nossa, muita gente. Precisamos estar alertas e esse site, então, muito legal, coraçãoalerta.com.br. Entrem, se informem cada vez mais e, claro, procurem sempre um médico, porque isso é imprescindível, né? Não tem outro jeito. E eu quero aproveitar e agradecer ao Grupo Angiocardio, que permitiu mais uma vez que o Dr. Hélio Castelo, cardiologista, estivesse aqui batendo papo com a gente. É o www.grupoangiocardio.com.br. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Volte logo. Obrigada pelas informações, pela ilustração. Eu não imaginava que era assim que colocava o stent. Eu achei muito legal. Às vezes a gente lê muitas notícias, enfim, pesquisa, lê um monte de coisa e aí vai criando na cabeça, né, a maneira como aquilo é feito. Então, muito legal poder visualizar e mostrar para o público. Próxima vez a gente traz mais coisa para ilustrar mais. Muito legal. Esses vídeos são muito importantes. Obrigada, doutora, e até a próxima.